Nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre imagem pessoal, personalidade e como isso impacta as nossas realizações. Muito bem-vinda ao podcast Psique Plena. Eu sou Ana Carolina, sou terapeuta, e aqui nesse espaço eu compartilho reflexões terapêuticas, imagens, para a gente ampliar a nossa visão sobre a vida. E é isso exatamente que eu vou fazer nesse episódio. Eu vou usar uma imagem pessoal e a partir dela a gente vai conversar. Eu tô trazendo uma imagem de um sonho que eu tive dia desses. Só que, obviamente, eu não tô aqui para contar meu sonho para você, eu tô recortando um pequeno pedaço. Ela pode ser uma imagem coletiva. E é por isso que eu tô trazendo aqui. A imagem é: eu chegava num lugar e precisava entregar o vestido que eu tava usando para ganhar um sorvete. Eu trocava um vestido por um sorvete. Olha só que imagem curiosa. E eu quero aproveitar, inclusive, para dizer já de cara o seguinte: nem tudo nos sonhos é tão bobo quanto parece. A gente muitas vezes tem aquela imagem, né, de que sonho é uma mensagem, uma imagem completamente aleatória. Só que cada detalhe, tudo ali tem um significado. O grande ponto disso tudo é que o inconsciente ele é imagético. Ele se comunica através de imagens. E a gente nem sempre consegue traduzir essa mensagem porque a gente perdeu essa habilidade ao longo do tempo. Enquanto humanidade, a gente perdeu essa habilidade de olhar para as imagens simbolicamente, apesar de hoje, ainda hoje, todo mundo fazer isso o tempo inteiro. As mensagens que a gente chama de subliminares e tudo mais se beneficiam dessa capacidade que a gente tem. Então, com isso em mente, e também um outro detalhe. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa imagem e eu vou traduzir ela num significado, numa possibilidade de significado, na verdade, que não é a única. Não é exatamente isso que eu vou fazer aqui, que acontece numa sessão de análise, que a gente olha para as imagens dos sonhos. Eu tô aqui recortando, resumindo, compartilhando, que na verdade eu tô trazendo, tirando do vaso alquímico, né, que é o espaço terapêutico, trazendo para cá, para dividir com você, para te trazer essa reflexão. Então, isso aqui não é o processo completo de uma análise, tenha isso em mente. Dito isso, vamos lá. Essa imagem, né, a gente tem um vestido, a gente pode chamar isso de persona. Persona é essa imagem que a gente mostra para o mundo. Como eu me apresento? Para funcionar no mundo, eu preciso ter uma roupa. Por isso que nos sonhos, as roupas, quando, né, a gente presta atenção nesses detalhes, ou quando o sonho fala exatamente sobre a questão roupa, que é o caso desse pequeno trecho do meu sonho, a gente está falando sobre uma imagem, sobre a persona. Então, tem um detalhe que eu não contei, né? Mas nesse sonho, nesse trecho, esse vestido que eu entrego na sorveteria para ganhar o sorvete, ele não era exatamente meu. Eu tenho a sensação de que era um vestido, uma roupa estranha, como se fosse de outra pessoa e eu estava usando e estava entregando inclusive algo que não era meu. Mas antes de falar sobre o que essa imagem representa, eu quero passar para a parte seguinte da ideia que eu trouxe aqui, que é o sorvete. Que não é uma coisa boba, simples. Quando a gente traz alimento, quando o sonho, na verdade,
mostra pra gente, quando o inconsciente traz o símbolo da comida, e nesse caso é uma comida específica, é um sorvete. A gente tem aí alguns outros elementos que dá para ampliar. A gente está falando de algo feito de leite, basicamente, né? Sorvete, pelo menos para mim. Aí eu tenho que vir pro meu inconsciente pessoal. Para mim, sorvete é feito de leite. A gente está falando de um objeto, uma ideia, a representação de algo que se conecta à criança. Pelo menos eu, indo pro meu inconsciente ainda, né? Pra minha base. Eu associo sorvete à infância. Era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu adorava quando ganhava, quando recebia. E é um momento que ainda até hoje é lúdico. É gostoso, é prazeroso. A gente tem a questão do doce. Então tem 3 coisas. O leite, o doce e a infância. Isso, nesse caso, dessa imagem, desse sonho, para mim, e eu tô falando para mim, mas tô trazendo para você como um exemplo, não de como olhar para os seus sonhos, mas do que isso representa. Eu tô trazendo do pessoal pro coletivo. A gente está falando aqui de realizações conectadas à essência, à criança interior. Resumindo, como eu disse no início, não foi à toa que eu deixei o recado, que aqui é um recorte, um resumo. Mas o que eu tenho aqui é uma comida. Quando a gente tem comidas no sonho, a gente está falando de materialização, transformar em matéria. A comida, ela fala de uma operação alquímica. O sonho, ele é todo alquímico. Então, a comida fala da coagulação. Coagular é transformar em matéria. Que, nesse caso, traz como fatores coadjuvantes, que na verdade são os mais importantes, é que isso está associado a algo que se relaciona com a minha essência, ou melhor, com a nossa essência, porque aí você pode usar essa imagem para você também. Então, o que a gente tem aqui eu preciso entregar uma persona, eu preciso me desfazer, é uma troca. Troca é energia, movimento energético. Então, o que essa imagem desse sonho traz como recado é necessário para que você materialize algo, para que você realize algo, se desfazer, entregar uma parte que nem é sua, uma parte disso que você, dessa forma como você se apresenta ao mundo, que na verdade não é sua. Você absorveu isso, você talvez acredite que é necessário ser desse jeito, fazer as coisas desse jeito, mas isso não é você. Essa roupa não é sua. Essa imagem que você está tentando moldar, se moldar a ela, não é você. Não é sua. Não é associada, não está relacionada com a sua essência, com a sua criança interior. Então, o que a gente tem aqui para você manifestar, materializar algo, é preciso se desfazer disso que não é você. Por isso, no início eu falei sobre personalidade. Eu deixei de fora a palavra que me veio à mente, que é autenticidade. E por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente precisa se despir daquilo que não é nosso. Esse recado foi para mim.
mas ele serve para você. Por isso eu quis trazer para cá. Porque talvez hoje, nesse momento que você está aqui me ouvindo, tenha alguma coisa que você queira realizar, que você queira materializar na sua vida, seja profissionalmente falando, financeiramente falando, amorosamente falando, em qualquer âmbito, estudos, saúde, realização pessoal como um todo, né? A vida como um todo. Às vezes tem alguma coisa que você está querendo realizar, materializar, e isso está emperrado, travado. Você está empacada, sem conseguir sair do lugar e fazer acontecer. E você pode estar se perguntando, o que é que eu preciso fazer que eu não estou enxergando? Pode se fazer essa pergunta várias vezes. Eu estou falando aqui como alguém que faz essa pergunta diversas vezes ao dia. E o sonho trouxe a resposta. Que parte é essa? O que é isso que não sou eu, que eu preciso me desfazer, entregar, trocar? É uma outra história. Aí isso é totalmente pessoal, eu não preciso trazer para cá. E assim como, no seu caso, isso também vai ser totalmente particular. E só você pode saber o que é. Se você não consegue acessar essa informação, você pode precisar de ajuda. E nós, terapeutas, estamos aqui exatamente para isso, para ajudar a enxergar os pontos cegos, aquilo que você não enxerga sozinha. Mas só você vai saber, porque como eu não organizei o raciocínio aqui nesse episódio dessa forma à toa, quando eu disse, é uma imagem pessoal, porque foi um sonho meu, mas pode ser coletivo. Funciona para todo mundo. Mas isso, o detalhe, né, é totalmente particular. O que? O que mudar? O que é necessário para desemperrar? Pode ser como a gente chama, né, uma operação alquímica, uma operação que está emperrada, que está travada. E aí o sonho vem e te mostra aquele detalhe e a partir disso você precisa agir. Por quê? O sonho é uma imagem do inconsciente que vem para a consciência, para que essa consciência faça algo a respeito. Pode ser uma microtransformação, algo muito sutil ou algo grandioso, depende, né? Mas é necessária essa mudança consciente. Eu olho para essa imagem, por isso o processo de análise é tão importante. Né? A gente trabalha essas imagens oníricas, as imagens dos sonhos, para entender para onde o inconsciente está te guiando. Isso aqui está acontecendo, você precisa fazer isso, modificar aqui, refazer, rever, repensar. Tem algo que você, enquanto consciência, precisa transformar para possibilitar o movimento. E aí é por isso, só por isso que eu tô trazendo essa imagem para cá. Eu acredito que muitas pessoas passam por essa situação de, ao longo da vida, você vai se adaptando. A persona, ela é isso. A persona, né, a gente chama de persona essa máscara que a gente veste. Eu tô aqui com a persona terapeuta, ou a persona, a parte, né, da persona criadora de conteúdo, mas na minha vida particular eu tenho outra faceta. Então, aí a gente precisa entender, esse sonho tá falando de quê? São os outros detalhes que o sonho como um todo vai trazer. E aí a gente vai descobrir, se for possível, né? A gente vai descobrir de que parte ele tá falando, sobre em que âmbito, em que aspecto é essa realização, essa materialização que ele mostra através da comida. Aí, como eu disse, né, eu nem explorei tanto assim, mas a gente tem os detalhes. O doce, quando a gente fala de doce, a gente está falando
não só de criança, porque é um sorvete, mas os doces, de modo geral, eles trazem uma ideia de algo próspero. A gente associa antigamente, né, o doce da antiguidade talvez fosse o mel, não tinham outros açúcares. Então a gente, quando tem sonhos com mel, a gente está falando de prosperidade. Por isso a abelha, né, é um símbolo que remete à força de trabalho, né, de você executar algo para alcançar a prosperidade, que é o resultado disso, é o mel. Então, o mel, açúcar, doce, bala, todos esses elementos doces no sonho estão falando de algo que é próspero. E assim vai, né? Assim tem outros detalhes aí desse sonho que não tem por que eu trazer para cá, mas vão me falar sobre o que área da vida é essa, que essa imagem, para onde essa imagem aponta, e genericamente ou coletivamente eu deixo aqui para você esse convite para você refletir se tem alguma área na sua vida hoje que está emperrada, que você está enfrentando dificuldades para realizar movimentos, para dar passos, para crescer, para materializar algum desejo, alguma intenção. Se existe, é possível que você esteja agindo naquela situação, em relação a essa questão, nessas circunstâncias, você está agindo de uma forma que não é exatamente você ou sua. E é por isso que esse resultado não acontece. Talvez o que desemperra essa situação nesse momento é você deixar de fazer o que os outros acham que você tem que fazer, ou você deixar de agir como essa figura, essa pessoa que você é hoje, mas que na verdade foi moldada pela imagem que você acreditava ser a ideal a partir do olhar do outro. Percebe o que isso quer dizer? Eu hoje ajo desse jeito, eu falo nesse tom de voz, eu me comporto desse jeito, eu me visto dessa maneira, eu tenho esses objetivos porque eu aprendi que esse é o melhor jeito de me apresentar, porque isso me leva para o sucesso. Só que por trás disso, inconscientemente, tem alguém ou alguéns, um grupo, pode ser um grupo familiar, pode ser a comunidade onde eu cresci, né, aquele espaço, as pessoas que tinham ao meu redor, que eu fui me moldando em relação a elas, seja para agradar, seja para ser igual, porque eram modelos. Então eu vejo, vamos usar de exemplo aqui, eu vejo uma mãe, a minha mãe, que tinha, para mim na minha infância, era a deusa, a grande deusa que a mãe representa, né? Para a criança, ela é a personificação da deusa, da grande mãe. Então, ela é um modelo, uma heroína, e eu vou querer fazer tudo para ser igual a ela e atender e ser perfeita para ela. Então, nisso, eu vou me moldando, muitas vezes me podando, deixando de ser quem eu realmente sou. Vamos pegar aqui um exemplo, que nem é pessoal não, eu tô pegando um exemplo genérico. Aquela criança que você pode, como adulta, pode olhar e pensar assim, é uma criança atazanada, é o capiroto encarnado. E aí essa criança vai sendo tolhida. Isso não pode, não senta assim, não faz isso, tá errado. Antigamente a gente apanhava, né? Então, eu não fui essa criança, eu era bem
tranquila. Mas uma criança como essa, ela vai se tolhindo, ela vai percebendo que ela não pode ser daquele jeito. Algumas seguem, mas algumas outras deixam de ser quem são. Ela deixa de se expressar. Às vezes você foi uma criança que chegava para contar alguma coisa para uma figura parental e era recebida com desdém, era recebida com agressividade, era ignorada. E aí você pode ter internalizado que não pode se expressar, que está errado. Se aquela figura, que é a representação da grande mãe, do grande pai, né, não gosta, te repreende, então tá errado. Eu preciso deixar de ser assim. Eu preciso deixar de ser quem eu sou. Porque se eu for como eu sou, eu não vou ser amada pela grande mãe, pelo grande pai. Então eu me moldo. Eu recorto, corto essa parte de mim. E aí lá na frente, lá na vida adulta, hoje, a sua alma tá te chamando para fazer alguma coisa. Isso, esse desejo, essa vontade de realizar esse objetivo, tá vindo de um lugar muito profundo, possivelmente. Senão o inconsciente não mandava o recado. Isso vem da alma. Só que a alma, ou o inconsciente, fala assim: isso é válido, isso é importante para você realizar. Porém, se você agir nessa situação com essa forma, jeito, comportamento, atitude, pensamento, com essa bagagem emocional que você tem hoje, se você for nessa direção com isso, desse jeito, com esse arsenal, você não vai conseguir. Você precisa se desfazer disso que não é seu, disso que não é você, para você alcançar. Aí você ganha o sorvete. Aí você alcança o seu resultado. Você materializa na sua vida aquilo que você quer. Porque o que você quer não é só um desejo do ego, é um desejo da alma. Isso é para ser realizado na sua vida, sim. Senão eu não estava aqui te falando sobre isso, o inconsciente, né? E nem eu aqui para você também. Então, tá na hora de você entender e agir nessas pequenas transformações, agir para se desfazer dessa roupa que não é sua. Dessa roupa que pode até estar te vestindo, mas você nem gosta dessa estampa. Por isso que ela não é sua, por isso que você sabe que essa roupa não é sua, porque você jamais compraria um vestido com essa estampa. Não é o seu gosto. Isso não é você. Mas está no seu corpo, está te vestindo. De onde vem isso? De quem é essa roupa? Essa é a mensagem desse sonho. Para mim, mas eu deixo aqui para você também, porque somos todos iguais nesse sentido. Você também se moldou. Você também vem de algum lugar. Pode não ser uma história parecida com a minha. Pode não ter nada a ver a sua história com a minha. Mas aconteceu da mesma forma. Porque a gente está aqui para isso. Isso faz parte do nosso processo de crescimento e de evolução. Se desfazer daquilo que a gente não é para revelar aquilo que a gente realmente é. Esse é o caminho de ir em direção à nossa essência, ao centro, ao si mesmo. E essa é a jornada da vida. E é por isso que eu tô aqui, semanalmente. Às vezes eu deixo aí um buraco, como na semana passada, mas semanalmente eu tento estar aqui trazendo essas reflexões para te ajudar, te auxiliar a enxergar tudo isso e fazer as mudanças necessárias.
seja através desses vídeos, desses áudios, né, desse podcast, a energia da semana, os atendimentos particulares, porque eu tô aqui também para isso, para me colocar a serviço, para te ajudar pessoalmente, para você conseguir dar esses passos. Porque quando você se realiza, eu me realizo. Então, é o momento da gente se dar a mão e fazer essa caminhada juntas. Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído aí com uma pequena reflexão. E a gente se fala, se vê aqui no próximo vídeo. Não vou falar na semana que vem, não. No próximo episódio. Até lá!